Ah, já podemos. Estava muito fraquinha eu. Pois é. Porque eu, para estar dentro do vestido, não cabia ao jantar. Pois é. Só teve que fazer opções. Ou tinha vestido ou tinha jantar. Mas sabes que o João Paulo Sousa, que é apresentador do curto-circuito, e agora também está a fazer umas peças para cantar, achou que me podia gozar. Porque, por norma, o pessoal vai... Gozar que brincar comigo. O pessoal vai para lá sem comer, que é para poder caber nos vestidos e nos outfits, não é? Exatamente. E então saca-me de uma sobremesa daquelas cheias de açúcar, uma tarteletezinha de maçã. Então, já jantaste? Eu, por acaso, não. Então, queres dar uma trinca? Eu comi aquilo tudo. Ele à espera que eu só fosse dar uma trinquinha. Além das duas tantas espanado que eu vi serem aspiradas nos bastidores. Ele olhava para mim tipo, isto gajo vai comer isto tudo. Tudo! Tudo! Olha, e vai na volta por causa disso estás aqui com aquela coisa. Já eu com a minha alheira, mas olha, dormi bem e penso, e que acordei às 7 da manhã assim, estou atrasada! E pensei, comi uma alheira, não comi. E depois olha outra vez para o colégio. Ora, muito bem, agora vamos ter com o nosso pediatra, que deve estar horrorizado com as nossas mais práticas alimentares. Hugo Rodrigues! Também estava na festa! Também. Portanto, também está cheio de sono. Olá! Olá, caríssimo doutor! Cá estamos nós! Ora, então hoje vamos falar sobre o quê, doutor? Ora bem, hoje vamos falar sobre algumas regras básicas de reanimação de crianças e que eu acho que é importante todas as pessoas conhecerem. Às vezes as pessoas têm noção de que o suporte básico de vida e algumas essas técnicas de reanimação são competências só dos médicos, mas isso é errado. O suporte básico de vida deve ser uma competência de qualquer cidadão. Até há países em que se ensina isto nas escolas secundárias. Claro. Doutor, eu queria só... Ainda até quando falamos, eu estava a dizer-lhe que eu e a minha esposa fizemos um curso... Achei fantástico. Exatamente, fizemos um curso de pediátrico de primeiros socorros. Exatamente, achei fantástico, porque as crianças colocam-se em risco e é importante nós sabermos o que fazer. Porque fazer um bom suporte básico e um suporte básico atempado, muitas vezes é a diferença entre um desfecho bom e um desfecho mau. Claro, muito bem, portanto... Não é obrigatório, não é uma competência médica, é uma competência de qualquer pessoa. Portanto, quem nos quiser, entretanto, colocar algumas questões é a favor aproveitar, porque nós estamos agora aqui com o doutor. Então, mas quais são as primeiras coisas que devemos aqui ressaltar? Primeiras informações. Pronto, antes de mais, eu só queria realçar um aspecto. Neste momento, há dois tipos de recomendações para o suporte básico. Há o suporte básico americano e o europeu. São recomendações diferentes, só para dizer que eu vou orientar-me pelas recomendações europeias, porque pode haver gente que já fez a formação americana e achar que há alguma coisa que não bate certo. Claro. Mas, primeiro aspecto fundamental. Com o suporte básico, nós, a maior parte das vezes, não vamos reverter completamente as situações, vamos ganhar tempo para podermos ter um tratamento médico adequado. Exatamente. Portanto, é fundamental o reconhecimento precoce das situações, quando as coisas não estão a correr bem. É fundamental saber o que fazer e outra coisa que é imprescindível é saber quando e como pedir ajuda. Porque às vezes as pessoas deixam as crianças para ir telefonar para aqui e para ali e não é isso que as recomendações dizem. Portanto, nós devemos atuar e só depois pedir ajuda, como eu vou mostrar a seguir. Portanto, muito bem. Quando pedir ajuda é um passo tão importante como saber fazer uma boa ventilação ou uma boa compressão. Então, quais são as primeiras, por exemplo, uma situação em que a criança se está, por exemplo... Primeira coisa, temos que garantir condições de segurança. Qualquer recomendação de reanimação diz que antes de abordarmos uma vítima devemos garantir que estamos em segurança, porque senão o reanimador pode se tornar uma vítima também, em vez de uma ficamos com duas. Claro. Portanto, quando abordamos, neste caso uma criança, que é aquilo que eu vou falar, que nos parece que não está bem, temos que garantir condições de segurança antes de nos aproximarmos. E depois perceber se a criança está consciente ou inconsciente. Podemos ter uma criança caída porque tomou algum medicamento às escondidas, porque... Detergente, quantas vezes? Porque caiu, mas que está consciente e responde, e isto é diferente de uma criança que está em paragem então, cardiorrespiratória e está o inconsciente. que é o suporte, então, básico? E estes são os dois primeiros passos. O primeiro é garantir condições de segurança, claro, e o segundo é estimular a criança e ver se ela responde ou se não responde. Okay. Se a criança não responde, consideramos que está em paragem, pelo menos respiratória, e vamos iniciar as nossas manobras. Okay. A regra é seguir o acrónimo ABC. O A é garantir a via aérea, o B, como nós dizemos no Norte, é a ventilação, é o breathing de inglês, portanto é garantir que a criança respira, e o C, a circulação. A máxima na reanimação é tratar primeiro o que mata primeiro. E nas crianças, a maior parte das vezes, temos um compromisso respiratório. Portanto, vamos perceber se a via aérea
está disponível, se não tem nenhum corpo estranho na boca, alguma peça de um brinquedo. Se calhar exemplificávamos, não é? Assim. Então vou pedir aqui ao jovem pai que o acompanhe. Uma das coisas que eu aprendi nesse curso foi, se por acaso identificarmos um corpo estranho na boca do bebê, é não meter o dedo porque podemos empurrar aquilo ainda mais para dentro, não é? A primeira coisa, quando nós vemos um corpo estranho na boca de um bebê, é percebermos se o conseguimos tirar ou não. Ok. Se tivermos um grau elevado de certeza de que o conseguimos tirar, metemos o dedo em gancho e com um movimento único retiramos. Ok. Se não tivermos certeza, não mexemos. A manobra da Heimlich, não é? Isso já vamos exemplificar à frente. Se não tivermos certeza, não mexemos, porque a parte mais estreita da via respiratória é logo a seguir à garganta, à boca. Exatamente. Portanto, nós podemos encravar e a partir daí a criança nunca mais respira. Portanto, primeira coisa, garantir que as condições de segurança estão mantidas e vamos segurar a cabecinha da criança e estimulá-la. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? E a criança não responde. A partir do momento em que não responde, vamos então abordar a via aérea, vamos posicionar a cabeça. Nós temos aqui um bebé pequenino e temos um bebé maior. No bebé pequenino, posicionar a cabeça é alinhar as orelhas pelo resto do corpo. Ok. E ver na via aérea se não temos nada. Se não tivermos nada na via aérea e as orelhas estiverem alinhadas pelo resto do corpo, temos garantida a nossa via aérea, o ar pode entrar e vamos fazer a avaliação da respiração da criança. E isto faz-se durante 10 segundos. Vamos fazer uma coisa que se chama ver, ouvir e sentir. Okay. Vamos juntar o nosso ouvido à boca e ao nariz do bebê, ao mesmo tempo sentimos se há movimento de ar e vemos se o tórax sobe e desce com os movimentos respiratórios. E vamos contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se não respira, avaliamos a respiração, não respira, vamos nós respirar por ele. Okay. E, portanto, vamos fazer 5 insuflações, 5 respirações pelo bebê. Como é um bebê pequenino, a nossa boca tem que apanhar a boca e o nariz dele. Portanto, não há necessidade de tapar o nariz como se faz numa criança maior. Ok. Só no grande. Portanto, vamos, na mesma, mantendo a posição da via aérea, vamos fazer 5 ventilações. Isto é importante, demora o seu tempo, mas é muito importante. E pode... Particularidades destas ventilações. Devem ser lentas, demorar entre 1 segundo a 1 segundo e meio para garantir que o peito enche. Neste boneco nós não vemos o peito a encher, mas num bebé real temos que perceber se está a encher ou não. Okay. Se não estiver a encher, vamos mudando a nossa cabeça para otimizar a forma como o ar entra. Garantindo que o ar entra nos pulmões. Já temos o A e o B, vamos avaliar o C. Que é a circulação. A circulação. Como é que fazemos? Bebé pequenino, podemos avaliar na virilha, que é difícil, ou então na parte interna do cotovelo, se tem pulso. Ok. E olhamos para ele para ver se se mexe ou se tem algum sinal de vida. Ok. No máximo 10 segundos. Contamos até 10. Se a criança não tiver pulso nem sinais de vida, vamos iniciar as nossas compressões torácicas, vamos substituir o coração. Como é que fazemos? São diferentes de... Exatamente. Bebé tem 1 ano de idade, podemos fazer a técnica dos 2 dedos, podemos ir aqui pelo rubro das costelas, chegando à parte do meio, pomos um dedinho e pomos os dedos, um dedo acima do fim das costelas. Okay. E vamos fazer 15 compressões torácicas. Para 5... Para 2 ventilações. Okay. As 5 iniciais e depois 2. O ritmo é o da Macarena. Não sei se quiser cantar enquanto eu faço. Então vamos fazer 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E 2 insuflações. O que é que isto faz, doutor? O que é que isto nos permite? O que é que isto faz? Isto permite-nos substituir o coração e substituir os pulmões. Portanto, nós vamos fazer 15 compressões e 2 ventilações durante 1 minuto. E são 6 ciclos. Portanto, nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 14, 15, fazemos as 2 ventilações. Depois, 2, 3, 4, para não nos perdermos. Ok. Ao fim de 6 ciclos, vamos pedir uma ajuda diferenciada. Houve uma coisa que eu me esqueci que é muito importante. Nós, quando avaliamos a criança que está inconsciente, a primeira coisa que fazemos é pedir ajuda. Dizer, ajudem-me, uma ajuda indiferenciada, nunca abandonamos o bebê. Claro. E só depois é que avaliamos a Pedir via alguém aérea. para chamar o 112? Sim. Se ao fim dos 6 ciclos e 1 minuto não chegou ninguém para nos ajudar, nós vamos pedir uma ajuda diferenciada. Ou ligamos para o 112, ou se tivermos que nos deslocar, se for um bebê pequenino, podemos levá-lo connosco, enquanto vamos fazer as manobras. E vamos chegar a um sítio qualquer, onde pedimos uma ajuda diferenciada. Muito bem. Fundamental. Pedimos ajuda
só ao fim de 1 minuto de suporte básico de vida. Ajuda diferenciada só ao fim de 1 minuto. Está bem? Nunca deixamos a criança antes de fazer este minuto, porque se for numa fase inicial, este minuto permite ganhar um prognóstico. Ó doutor, há uma coisa que a mim pessoalmente me dá algum receio, é o facto de a criança se engasgar com alguma coisa. Há alguma coisa que possamos fazer? Quando a criança se engasga, primeiro aspecto a ter em conta. Se a criança tosse ou se não tosse. Se a criança estiver a tossir, está a pôr em prática aquilo que a natureza nos deu, a forma melhor de desobstruir os pulmões, e nós não vamos estar aqui... não, vamos deixá-lo estar. Se está a tossir, vamos estimulá-lo a tossir. Tosse, tosse, vamos deixar ver. Se por qualquer motivo a tosse fica ineficaz ou a criança deixa de tossir, vamos precisar de ajudar. E aqui temos um discriminador. Essa criança está consciente ou inconsciente. Se estiver inconsciente, avançamos para o suporte básico. Se a criança estiver consciente, vamos fazer manobras de desobstrução da via aérea. Como é que fazemos? Num bebé pequenino, começamos por fazer 5 pancadas entre as omoplatas. Um conselho prático: arranjem uma posição estável. Não vamos fazer isto assim, podemos ajoelhar-nos, eu não sei se posso vir para aqui, ajoelhar-nos assim um bocadinho, sempre com a criança inclinada para baixo, e entre as omoplatas vamos fazer 5 pancadas. Se a criança não cuspiu, vamos virá-la ao contrário, e como é um bebê até 1 ano de idade, não fazemos o Heimlich. Fazemos 5 compressões torácicas secas, muito mais lentas do que as que estávamos a fazer há bocado, porque o objetivo aqui não é substituir o coração, é só aumentar a pressão dentro do peito para o corpo sair. Exatamente. E vamos rodando 5. Rodando até, esperamos nós, a nossa criança cuspir o corpo estranho. Um conselho prático, para além de arranjar uma posição que dê estabilidade, é segurar a cabeça da criança para, ao darmos as pancadas, a cabeça não andar. Claro. Convém sempre, depois de fazer isto, na mesma, levar a criança ao hospital, porque nestas manobras pode-se partir uma costela, por exemplo. Claro que sim. Se for uma criança maior, eu posso ir para aqui, se calhar. Se for uma criança maior, pronto, aqui vamos imaginar que tem pernas, e vamos fazer exatamente o mesmo, arranjar uma posição que nos dê estabilidade, vamos dobrá-la sobre nós, fazer as 5 pancadas entre as omoplatas, e depois sim fazer a manobra de Heimlich, que é a compressão na barriga. Sentimos o umbigo, sentimos o fim do esternum e das costelas. Com um punho fechado, pomos a mão no meio, e com a nossa outra mão vamos segurar e fazer uma pressão para dentro e para cima. Portanto, com alguma estabilidade, vamos fazer 5 compressões na barriga. Se não cuspiu, alternamos na mesma as 5 pancadas nas costas com as 5 compressões da barriga. Sim, senhor. Um aplauso para o Dr. Hugo. E agora vamos falar de higiene, doutor. Vamos falar de higiene. Antes, deixem-me só lembrar, o 770 300 600, 1000 euros prémios do dia, 11.250 euros de jackpot. Na última quinta-feira foi o Sr. José Fidalgo, de Carrazeira de Anciães, que levou então para casa 1.250, porque conseguiu juntar aos 1000 euros do prémio do dia os tais 250 euros que conseguiu ali do furo da sorte, porque teve essa oportunidade para isso. E ficou todo contente. Aliás, toda a gente fica contente, é que vira jogo, não é? Portanto, já sabemos que se é dia 25, muita gente já está, enfim, com as contas um bocadinho apertadas, é final do mês, mas também podemos dizer que 60 cêntimos mais IVA é uma possibilidade, se calhar, de projetar aqui umas férias um bocadinho mais para a frente, mais descansadas, porque este cartãozinho dá para usar em qualquer sítio. Vai para ir para casa num cartão, como sabem, portanto não vai em dia vivo, mas depois pode usá-lo num multibanco, num restaurante, num sítio qualquer que vá ao hotel, ou outro sítio qualquer, ou que possa querer e estar interessado em utilizar, parque, campismo, sei lá eu, para onde forem. Metem o cartãozinho dos Jotas e é uma noite descansada. Aliás, com os Jotas não dorme-se muito bem, não é? Não dormem, e acordados também está bem. 760. E vamos a casa a adormecer. Vamos agora à higiene. As crianças e a higiene. Diga. Posso só uma coisinha que eu gostava de reforçar bem a ideia. 1 minuto de suporte básico, só depois pedir a ajuda diferenciada. E uma das coisas que eu só não expliquei há bocadinho, na criança grande, a posição correta para respirar. No pequenino eu disse que era alinhar a orelha pelo corpo. Na criança grande tem que se fazer uma ligeira extensão, que é para otimizar a passagem do ar. É só a diferença. Tá bem? Muito bem. Agora vamos à higiene. Ora então, a velha questão, pode uma criança ver água da torneira? Pode, não há problema nenhum. Uma criança e até um bebê. Pode? Pode. Quase todos os pais e as mães têm a tendência para ferver água,
porque sempre foi assim, isto é um costume que vem dos nossos avós e, portanto, que já vem de trás, numa altura em que a qualidade microbiológica da água não era tão garantida. Hoje em dia, com a qualidade da nossa água pública, não é obrigatório ferver a água, nem vale a pena, seja a água que se dá diretamente a um bebé ou uma criança, seja a água para fazer o leite. Se for uma água da torneira, não é preciso ferver. Se for água engarrafada, também não é preciso ferver. Claro. A exceção, se for água de fontanário público, ou de furo ou poço que a pessoa tenha em casa. Porque se for uma água de serviço público, Está tratada. não é obrigatório ferver, nem há necessidade disso. Agora, a fúria da chupeta. Caiu a chupeta ao chão. Ai, meu Deus, vamos todos, não ponhas a chupeta na boca. Lava-se a chupeta, Lava-se a ferve-se a chupeta. Hoje em dia há aqueles esterilizadores. Há quem pegue na chupeta, passa a chupeta na boca Pois. e meta na boca dos filhos. E eu ia falar disso. Isso não me A parece sério? de toda a melhor prática. Não, pois não. Não, de toda. É preferível metê-la diretamente na boca da criança quase, não é? Acho que sim, porque as bactérias que nós temos na boca, algumas são Olha, as claramente bocas nocivas de para os pais dentes. fumadores e coisas do género. Não parece nada bem. Não, mas vê-se muito isto, até Vê-se. mesmo sem cair ao chão. A chupeta que está ao peito da criança, e antes de meter na boca, o pai ou a mãe passa na boca dela para meter na boca do bebé. Isso não é uma prática de toda aconselhada e sem dúvida que eu não recomendo isso. Relativamente ao esterilizar as chupetas e os biberões, há uns anos atrás nós estávamos numa ideia de que as crianças deviam estar num ambiente completamente estéril, Claro. não deviam contactar com bichinho nenhum. Hoje em dia isso mudou. E, portanto, as recomendações para os biberões são: se o biberão for lavado logo a seguir a ser utilizado, não é preciso fervê-lo nem esterilizá-lo. Ok. Portanto, só se não for lavado logo, porque pode começar a ganhar alguns fungos, aí deve ser fervido. Para a chupeta também. O que é que eu acho? Acho que temos que perceber que no primeiro mês de vida a criança tem as defesas muito em baixo e, portanto, se calhar aí devemos ser um bocadinho mais cautelosos. Primeiro, o segundo mês, a partir daí, esqueçam a questão de ferver, porque acho que não se justifica. A partir dos 4 meses, então, que a criança começa a levar as mãos à boca e tudo o que encontra à boca, é um contrassenso andar a ferver chupetas e biberões. Sim, mas de qualquer das maneiras, quando a chupeta cai ao chão, deve-se lavar, ou Deve-se não? passar por água. Pronto, naturalmente. Esterilizar sempre não se justifica, salvaguarda o primeiro ou o segundo mês se quiserem. Pronto, até por uma questão de excesso de zelo, se calhar. Agora, o passar por água chega perfeitamente. E até aqui nós vemos a falta de coerência das pessoas ferverem a água para dar aos bebés, mas passar a chupeta por baixo da água corrente e meter na boca dos bebés. Que é exatamente a mesma coisa. Portanto, Claro. nós podemos, se for Nós uma aqui água temos corrente, muitas não há problema nenhum. práticas que perduram no tempo, são culturais, Claro, não é? e é de um contexto diferente. Há uns anos atrás a água não tinha a qualidade que tem hoje, portanto... Doutor, teria que deixa-me ser dizer-lhe fervida. que eu cresci numa zona dos arredores de Braga. Na altura não tínhamos água do serviço público, tínhamos água do furo e do poço. Sim. E eu bebia água diretamente da torneira quando estava a brincar, ia ali onde a minha mãe tinha o tanque, metia ali a boca, ligava a água, bebia e não tenho problema nenhum. E sou super preocupado com a Claro. higiene da minha Claro. filha, o que é que ela mete à boca, ai meu Deus. Claro. Mas é bom que as Estragamos. crianças contactem com os micro-organismos. Eu não acho que as crianças devam andar no meio do lixo ou a meter à boca Claro. lixo, como é óbvio. Mas é bom que vão contactando com os micro-organismos, até porque se pensa que este aumento que temos tido das doenças alérgicas e de algumas doenças tipo diabetes e doenças autoimunes Claro. tem a ver um bocado com a falta de contacto com micro-organismos No início da e a vida. falta de estimulação do nosso sistema imunológico, que fica meio, desculpa a expressão, apardalado e depois dispara no sentido errado. Claro. Olha, há uma senhora que coloca aqui a questão, eu já a perdi um bocadinho, mas ela coloca, julgo que estava aqui nas publicações da página, que a filha tem as primeiras manifestações de alergias. Ela pergunta, está aqui, quer saber, é a Mónica Alexandra Silva, quer saber com que idade as crianças podem fazer os testes de alergia. A minha filha vai fazer 3 anos. Podem fazer com qualquer idade. É? É. A questão das Não é um alergias... bocadinho prematuro fazer tão Não, pequenino? Depende sempre da criança. Há meninos que até fazem com alguns meses de vida. A questão é que as alergias são algo dinâmico e é algo que se vai manifestando em termos laboratoriais, em termos de exames, à medida que a criança vai contactando com o que lhe provoca alergia. E se estiver numa fase muito precoce, os exames podem não demonstrar uma alergia que já existe. Claro. Por isso é que faz sentido atrasar um bocadinho o mais possível, dependendo das queixas. Se for uma criança com muitas queixas, tem que se fazer mais cedo. Se for uma criança com poucas queixas, vamos tentando perceber, pela altura do ano em que surgem os sintomas, qual será a alergia mais provável e depois direcionar esses estudos a partir de qualquer idade. Muito Temos bem. aqui alguém muito preocupado com o cloro do calcário e dos metais pesados na água, mas já não temos tempo. Mas em princípio não tem problema nenhum, pois não? Não. Tem problema. As crianças bebem muito pouca água. Atenção, no leite vão bebendo, como é lógico, Uhum. mas os bebés pequenos bebem pouca água de um modo geral. Portanto, não tem
não tem problema nenhum. As Não nossas tem? águas têm qualidade, não acho que haja problema em relação a isso. Doutor, Pronto, muito e obrigado. Gostou da festa? Gostei muito, estão de Gostou muito da parabéns. festa, Estão de muito parabéns. obrigada, divertiu-se. Divertimos, sim, O senhora. César Mourão não se meteu consigo. Não. Teve muita Estava sorte. no alto, estava no alto. Olha, agora cuidado a conduzir para Viana do Castelo, Sim, nas sim, calminhas. devagarinho, devagarinho. Mas- Grande aplauso para o Trouxe a Dr. Hugo. Muito obrigado. Ora, então passa tempo. 760, 300.